boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. É com imensa alegria que recebemos todos que aqui estão e os nossos companheiros nas redes sociais. Como sempre fazemos, vamos iniciar a nossa reunião com uma prece. Aquele que desejar fechar os olhos para uma maior concentração pode fazê-lo. Aproveitando esse ambiente espiritual, harmonizados, vamos elevar serenamente nossos pensamentos até Deus, nosso Pai misericordioso, Pai de justiça e bondade, a Jesus, nosso irmão querido, e aos espíritos fraternos. Unidos em amor, estamos prontos para aproveitar a oportunidade do aprendizado e assim aprimorar o nosso modo de ver e sentir, a fim de avançarmos no nosso progresso espiritual. Pai amado, nos conceda um bom entendimento dos ensinamentos dessa tarde. Que assim seja, graças a Deus. A palestra de hoje, o tema da palestra é Os que Dormem. O livro é Os Mensageiros, capítulo 22. O autor é Chico Xavier, por André Luiz. E a nossa palestrante é a Roseli. Seja feliz, Roseli. Muito obrigada, é um enorme prazer estar aqui com vocês mais uma vez para um estudo que vai sempre complementar tudo aquilo que nós estamos buscando conhecer a respeito da doutrina espírita. Essa doutrina que nos consola, que nos ensina a como lidarmos com este mundo em que nós vivemos, com as situações que nos afligem, com as nossas conquistas também. Então, essa doutrina que nos traz uma oportunidade de nós adquirirmos a felicidade possível, embora às vezes pareça que, diante de tantas coisas, a humanidade esteja regredindo ou esteja piorando, né, como muitos falam, mas nós estamos melhorando. É que a gente dá maior prioridade àquilo que nos choca, àquilo que a audiência traz para nós. Mas, na verdade, o ser humano, de uma forma geral, nós estamos muito melhores do que há pouco tempo atrás. E é esse o consolo que o Espiritismo nos dá. Nós, espíritos imortais, a gente sempre caminha para frente. Nenhum de nós vai retroceder nas nossas conquistas, nos nossos valores morais e espirituais. Hoje, o nosso estudo está no livro de André Luiz, Os Mensageiros, como a nossa querida já falou, o título é Os que Dormem. André Luiz, ele tem 13 livros que tem um nome, essa coletânea, né? Chama A Vida no Mundo Espiritual, porque o André Luiz, ele quando desencarnou, ele foi um espírito como nós, ele chegou lá na vida espiritual cheio de entendimentos, de crenças, de como seria a vida após o desencarne. Então, ele teve lá as situações dele de passar um tempo no umbral, como a maioria de nós também devem ter essa passagem. Ele ficou um certo tempo lá, porque ele estava reticente a aceitar a sua nova situação. E ele só se libertou do umbral quando ele abriu seu coração, quando ele se arrependeu das coisas as quais ele começou a recordar, das suas imperfeições, das suas atitudes. E nesse arrependimento ele pôde ouvir a mãe, que nunca, jamais parou de fazer preces por ele, para que ele fosse retirado daquele local. Local entre aspas, porque não existe locais determinados por muros, por limitações na vida espiritual. O que nos leva é a nossa própria consciência, nos leva a nos reunirmos junto com outros espíritos que se sintonizam no mesmo pensamento. E aí a gente cria um ambiente
em relação a essa nossa sintonia. E foi isso que aconteceu com o André Luiz. Ele chegou na espiritualidade, desencarnado, começou a se revoltar com muitas coisas e foi começando a se reunir a outros iguais a que ele estava pensando, essa negatividade toda. Mas ele, no seu arrependimento, ele foi recolhido do umbral e ele passou a fazer parte, a habitar uma das colônias espirituais mais conhecidas, que é o Nosso Lar. E lá no Nosso Lar, ele também ainda teve muitas problemáticas a enfrentar, mas a cada livro dele, ele vai num crescendo, ele vai sempre progredindo, ele vai sempre conhecendo e entendendo mais tudo o que aconteceu com ele na vida corpórea, quanto o que está acontecendo com ele lá na vida espiritual. Então, a coletânea de livros dele chama-se A Vida no Mundo Espiritual, porque cada passagem, cada departamento das várias colônias que ele visita, ele vai relatando para nós aquilo que ele vê, da forma como ele vê. Então, no princípio, nos livros, porque ele tem uma sequência, Os Mensageiros é o segundo livro, primeiro é o Nosso Lar, depois vem Os Mensageiros. Ele vai num progresso e ele vai crescendo nesse seu conhecimento, mas no princípio ele vai trazendo para nós um olhar de quem ainda não conhece de fato a vida no mundo espiritual. Então ele traz um olhar dele, mas ele tem ali os seus orientadores, os seus benfeitores que trazem para nós uma realidade mais completa e mais complexa do que aquele que ele nos traz. E nesse livro, Os Mensageiros, ele retrata a modificação moral porque ele próprio está passando, esse crescimento, esse autoconhecimento, esse auto-perdão que ele começa a se perdoar, começa a se entender melhor, né? Então, ele traz para nós um entendimento daquilo que ele está vendo naquele momento, que ele vai em visita a um determinado local e ali ele encontra um bom número ali de espíritos que estão adormecidos, por isso que fala os que dormem, que ele vai visitar um local onde os espíritos estão lá adormecidos. E ele fica, são desencarnados, né, que são tomados no retorno à vida espiritual, eles são tomados por uma perturbação, um estado de inércia muito grande, uma letargia mesmo. Eles ficam como se estivessem desmaiados, né? Sem ação, sem consciência, sem atividade. E é uma condição muito triste, porque ele observa, o André Luiz, ele fica muito abalado com essa condição, porque muitos dormem normal, assim, de olho fechado, tal, mas muitos estão com os olhos abertos, até estalados, mas não tem atividade. Então, parecem zumbis. Isso choca muito o André Luiz, torna aquela passagem dele nesse local muito assustadora. Então, essa situação dos que dormem, ela tem diversas causas, como também tem utilidade para aquela situação estar acontecendo. E todas essas causas e utilidades dependem do espírito, da individualidade que nós somos como espíritos imortais, porque cada um tem um entendimento, aqui, por exemplo, onde nós estamos, do que possa existir após a morte, de como será o nosso desencarne, do que nós vamos encontrar lá. Então, a depender do conhecimento, da crença absoluta que nós tenhamos desde aqui, é como nós poderemos chegar lá na espiritualidade. Então, uma das causas dessa letargia espiritual pode advir exatamente desse momento de transição pelo qual nós passamos quando houve o desencarne e chegamos na vida espiritual. Então, aquele espírito que tem muito apego a tudo aquilo que ele deixou, não só a pessoas, como a coisas, a situações que ele vivenciou, apego às paixões, aos prazeres que ele deixou, então, isso vai prejudicá-lo quando ele chegar lá na vida espiritual. Também quanto à forma como foi o seu desencarne. Às vezes um desencarne que traumatiza
um desencarne violento por um assassinato, uma morte, num acidente, num terremoto. Então, muitas dessas situações, elas acabam fazendo com que o espírito ele fique num momento de perturbação tão grande que pode causar essa letargia que ele relata nesse capítulo. Então, é natural para esse espírito que tem dificuldade em se desvincular da vida material ou mesmo do trauma da morte, um desprendimento. Então, ele tem dificuldade de se desprender daquilo que ele deixou, daquilo que ele sofreu, para vivenciar essa nova fase. Então, é natural que haja esse momento perturbador, esse momento até que adormecem, porque cada um vai ter o seu determinado tempo para isso. Não existe também um período certo, um limite, porque vai depender de como cada um enfrenta essa nova fase na vida espiritual. Então, o sono, ele pode ser um sono reparador, ele pode ser um sono regenerador de consciência, aquela consciência que está muito perturbada, que está adoecida ao chegar nesse momento, ele descansa e para um despertar onde ele vai se sentir mais regenerado, onde ele vai começar a tomar consciência da sua verdadeira nova realidade. Esse estado também de letargia, ao chegarmos lá na espiritualidade, ele pode também fazer parte de um processo de cura, como nós já falamos. O espírito chega adoecido moral, espiritual, mas também ainda entendendo que ele está no corpo físico, porque muitos espíritos desencarnam e permanecem aqui, permanecem nas suas casas, permanecem ao lado das pessoas que ele ama, que ele sente falta, porque ele não tem ainda esse entendimento de que houve uma transição. A morte em si, ela só existe para o corpo, mas o espírito sobrevive. Mas até a gente atinar essa nova situação, quando a gente não tem um conhecimento bem adquirido aqui, a gente vai ter as nossas dificuldades. Então, muitos desses espíritos, eles vão para o desencarne, chegam na espiritualidade com as dores, com as feridas das suas doenças. Então, tem as equipes socorristas que colocam esses espíritos para dormir, para descansar, para um despertamento com uma consciência já renovada, já ativa. E para finalizar as causas, existem também as situações das nossas próprias crenças adquiridas aqui na vida corpórea, da nossa religião, daquilo que diz a nossa religião. Algumas doutrinas colocam que após a morte nós vamos ficar dormindo, esperando o dia do juízo final. Então, cada crença, cada religião tem a sua forma de interpretar esse momento. E também a gente pode ficar preso a isso, porque nem todos têm o conhecimento espírita, que não é um privilégio, mas é uma necessidade do espírito que deseja evoluir, ele vir atrás de uma doutrina que lhe traga uma resposta mais racional para tudo. E é o que o espiritismo faz. Então, não precisamos deixar aquelas crenças que nós nos sentimos bem, aquela casa religiosa na qual a gente se sente bem. Porque o espiritismo, ele só é uma religião, embora a gente tenha outras conotações, porque a nossa necessidade é trazer uma religiosidade para tudo, mas o espiritismo, ele só é religião no sentido em que ele nos liga ao Criador. Então, no sentido de religar, e religião tem sentido de crença, de doutrina, mas tem também o sentido de ser apenas uma ponte de ligação com o Criador. E é nesse sentido que o espiritismo atua. Então, ele não é uma religião propriamente dita, mas ele nos traz respostas. Ele nos explica, nos esclarece e nos dá provas através da mediunidade, dos nossos médiuns, dessas literaturas psicografadas, nos comprova que a vida espiritual existe dessa maneira.
Então, a causa também de nós chegarmos na vida espiritual e estarmos em momentos de perturbação, e o nosso medo é tanto, a nossa angústia, o desconhecimento é tanto, que a gente chega lá e entra nesse estado de choque, de letargia mesmo, porque a gente tem medo de enfrentar essa nova realidade que a vida após a morte, que é a continuidade da vida, ela nos traz. Então, é uma fuga da realidade para o qual esses espíritos podem não ter se preparado. Por quê? Porque chegar na vida espiritual, desencarne, é um fato que vai acontecer com todos nós. Isso a gente já sabe. Somos espíritos imortais, vamos ter N existências pela frente, mas hoje nós estamos aqui na Terra, num corpo físico, onde nós estamos atuando, buscando a nossa melhora, mas esse corpo tem um prazo de validade. Como tudo que é matéria, tem um prazo de validade. Então, a morte é uma coisa que vai acontecer com todos nós. Mas, para chegar à espiritualidade bem, depende de como nós estamos trabalhando essas crenças, trabalhando esse conhecimento aqui, hoje, na nossa vida corpórea. Então, a tarefa de chegarmos bem lá na espiritualidade, ela deve ser iniciada quando vivos na matéria. Então, nós, desde aqui, já devemos ficar atentos aos excessos de apego a tudo que seja material. Porque nós aqui, nós somos envolvidos diariamente por propagandas, pelas redes sociais, pelas mídias de todos os tipos, a termos apego àquilo que é material. Compre isso, compre este carro que você vai ser feliz, compre esta roupa desta marca que você vai ser feliz. Então, aqui a gente é rodeado todo o tempo por necessidades entre aspas, mas que são coisas supérfluas, porque tudo é passageiro. A gente precisa disso para viver. Nós temos o direito de ter, sim, um bom carro, uma boa casa, viajar, roupas de marca. Claro, o Espiritismo não condena isso. O que ele fala é cuidado com o apego, cuidado com aquilo que você prioriza. E a nossa tendência, como espíritos aqui ainda nessa nossa imperfeição, é que a gente busque aquilo que nos dê prazer imediato. Então, as coisas do espírito, os valores espirituais, as conquistas morais, elas não vêm nos satisfazer imediatamente, porque a gente, às vezes, tem que deixar de ter uma certa conduta para adquirirmos outra que vai nos trazer mais valores. Então, são sacrifícios, são tempos que a gente leva para a gente quebrar paradigmas, quebrar crenças que nos limitam no nosso desenvolvimento. Então, a doutrina de desenvolvimento dos valores, a nossa própria modificação moral, ela é demorada. Então, a gente prefere o quê? Sentir os prazeres rápidos, imediatos. Então, a gente tem que ficar atento a todo esse nosso apego àquilo que seja material, que seja desta vida. Então, coisas que nós desejamos, relações familiares, amorosas, crenças, porque uma vida totalmente em desequilíbrio, porque na balança o ideal é que a gente tenha valores morais, espirituais, o tempo para a gente vir à nossa casa religiosa, ao centro espírita, se é onde a gente gosta, estudar. Então, a gente cuida do espírito, cuida também das coisas materiais, dos nossos prazeres, porque a gente também está aqui para usufruir daquilo que a vida pode nos oferecer. Então, mas nós temos aquela tendência de pesar a balança mais para aquilo que é a satisfação imediata. Então, a gente se apega às coisas, a gente se apega às pessoas e a gente se apega àquilo que nos traz uma satisfação. Então, isso tudo nos mantém presos a esta vida, nos mantém presos ao corpo, e no desencarne, que é a libertação do espírito imortal da matéria, a gente chega lá e a gente continua preso a tudo isso que a gente vivenciou aqui. Por isso que a tarefa
de um bom desencarne, uma boa chegada na vida espiritual, já começa por aqui. Então, o equilíbrio, ele é sempre bem-vindo, mas o Espiritismo, ele sempre nos orienta por meio das suas revelações, muitas delas ainda desconhecidas, também pela nossa falta de estudo, de aprofundamento e principalmente da prática dessas revelações. Nós não somos um corpo, nós somos espírito, então esse espírito sobrevive ao que é material. Então, se a gente crê nisso de forma absoluta, ao que nós devemos dar prioridade aqui na vida corpórea? O que é que nós vamos levar daqui quando nós desencarnarmos? Nós vamos levar o nosso carro, as pessoas com as quais a gente se relaciona, a família, a pessoa pela qual a gente ama, se apaixona, nossos pets, né, que são os fofos da nossa vida. A gente vai levar isso para lá? Não vai. Então, não é isso que a gente deve dar prioridade. A gente deve vivenciar aquilo que a vida nos oferece, com boas condutas, com equilíbrio, com bom senso, mas não devemos dar prioridade a isso, porque nós não vamos levar isso quando do nosso desencarne. Então, o que nós devemos priorizar são os valores morais e espirituais, porque são eles que vão lá na nossa bagagem. A nossa malinha, quando a gente vai viajar para cá, vai para a praia, põe biquíni, põe sunga, põe bronzeador, põe isso, põe aquilo. Quando a gente vai desencarnar, o que a gente vai pôr? Caridade, tolerância, amor ao próximo, desenvolvimento das virtudes, caridade, né, esse amor, essa crença absoluta na vida espiritual. É isso que a gente vai levar para lá. Então, nós darmos desfrute aos excessos, sem nos preocuparmos com o aprimoramento moral, vai nos levar a essa situação semelhante a esses que dormem. Então, que bom que nós temos essa codificação, essas literaturas idôneas, como nos traz o André Luiz. Ele nos mostra qual caminho nós devemos seguir, não permitindo que a gente seja negligentes aqui a todas as oportunidades que Deus, através dessa reencarnação, nos dá para que nós possamos desenvolver aqui as nossas virtudes. Então, nós temos oportunidades diariamente para nos tornarmos melhores, para agirmos melhor com relação ao próximo, para desenvolvermos a caridade, para desenvolvermos a empatia. Então, a gente tem oportunidades constantemente, todo o tempo aqui na nossa existência. Também, quando a gente está aqui, nós nos entregamos com muita facilidade aos vícios de qualquer ordem. Vício não existe só em droga, em bebida. Existem vícios de sexo, de compras, outros vícios menores, de jogo. Então, a gente também tomar cuidado para não nos entregarmos aos vícios, que eles são questões morais que nos afligem. Então, ao comodismo, sem que a gente busque a nossa missão. A missão nossa, ela é coletiva, sim, para nós irmos juntos como humanidade, irmãos, parte de uma mesma família para o mundo de regeneração. A gente já ouviu falar, é um mundo melhor, o planeta Terra vai passar de categoria de provas e expiações para regeneração. Vai passar porque Deus gosta do planeta Terra, vai falar, não, vou tirar você daqui, vou pôr... Não, vai passar porque nós, habitantes do planeta Terra, vamos nos regenerar. Então, esse processo todo vai fazendo o quê? Com que a gente tenha esse entendimento coletivo, mas antes do coletivo, nós somos individualidade. Então, antes desse coletivo, a gente tem a missão com a gente mesmo, que é nos melhorarmos, que é a cada dia a gente chegar em casa, hoje à noite, fazer uma reflexão, como é que eu agi no meu dia, eu aproveitei as oportunidades de pensar o bem, de fazer o bem, ou eu fui impaciente, eu agredi pessoas com palavras ou de outras maneiras, e a gente começar a registrar isso para que amanhã essas ações que nos levaram a causar prejuízos a outros ou a nós mesmos, que a gente não repita.
Então, é essa forma que a gente tem, que Santo Agostinho nos dá no Livro dos Espíritos, para a gente buscar se melhorar. Analisa como é que foi seu dia. Como é que você se comportou? Quais os sentimentos que te dominaram? Quais as atitudes que te dominaram? Seus comportamentos? Para que você possa não repetir, na medida do possível, porque a gente sabe que isso também não é uma coisa que se alcance fácil, mas que a gente possa não repetir. Então, tudo isso traz para nós uma reflexão individual e silenciosa. Será que nós estamos despertos ou adormecidos desde já? Isso é a gente que vai responder, individual, no silêncio ali do nosso momento. Será que nós fugimos do assunto ou nós enfrentamos a nossa realidade sabendo do porvir, sabendo que é nossa responsabilidade, que tudo que nós causamos, de bom ou de ruim, vai voltar para nós, porque é uma lei natural de ação e reação, que move o mundo. É uma lei física e é uma lei natural também. Tudo que a gente envia para o universo, ele manda de volta para nós. Então, o que nos espera se a gente desencarnasse hoje? Como é que a gente chegaria na vida espiritual? Quais as nossas condutas hoje? Como a gente chegaria lá? São exames importantes, porque, olha, a gente pode ser convidado a voltar a qualquer momento, né? Então, são reflexões importantes, né? Uma consciência limpa e tranquila, será que é aquilo que a gente vai levar ou a gente vai chegar lá com medo? Medo do desconhecido, medo do que a gente vai encontrar lá, de como nós somos aqui, o que nós vamos encontrar lá. Então, nós temos consciência dessa nossa natureza imortal e da evolução a que nós nos comprometemos, porque a gente tem responsabilidade. Desde a vida espiritual, um projeto de reencarnação foi feito, na maioria das vezes nós participamos, então a gente está aqui hoje para colocar isso em prática, mesmo que a gente não saiba exatamente o quê. Mas, se a gente observar o que nós atraímos para o nosso entorno, nas nossas relações, nas coisas do nosso dia a dia, a gente vai saber o que a gente deve combater em nós. Então, isso é importante, a gente se conhecer, a gente perceber. Por que determinadas coisas acontecem de forma recorrente na minha vida? O que ela quer me mostrar com isso? Então, provavelmente, situações que a gente tem que trabalhar. Então, tem condições da gente descobrir, não minuciosamente, mas mais ou menos, qual é a nossa programação, o que é que nós viemos melhorar aqui. Então, existe um propósito maior para a nossa existência. E aí, quais são os caminhos que nós devemos tomar também desde já? Porque a gente morde e depois a gente assopra. A gente dá uma chamada de atenção, mas depois a gente dá o caminho também. Espiritismo é essa felicidade aí da gente ter a solução. Traz a problemática, a causa dela, mas também traz a solução, né? Então, quais os caminhos? Nunca nos esquecermos de que nós somos espíritos vivendo aqui uma existência temporária. Aqui tudo passa, conforme disse o nosso Chico Xavier. Então, passam as alegrias? Passam. Passam as tristezas? Passam, porque a vida, ela é feita de ciclos, não só aqui, lá também, nesse aspecto são iguais, são ciclos. Uns ciclos vão se fechando e outros vão se abrindo. Então, para renovação constante, mas essa renovação depende de nós. Se a gente ficar presos às nossas crenças que nos limitam a irmos para frente, a nos libertarmos daquilo que nos prende, a gente não vai conseguir, porque a gente vai ficar presos àquelas nossas crenças, às nossas teimosias, e assim a gente vai chegar lá na vida espiritual. Então, todo pensamento emana um sentimento. Toda conduta gera um pensamento que emana um sentimento e vice-versa. Todo pensamento também gera uma conduta que emana um sentimento. Então, esse sentimento é na forma fluídica, a gente não vê, mas a cada emissão de pensamento, a gente emite um fluido, esse fluido navega pelo universo e vai se assemelhar a outros espíritos que estão lá
em busca de encontrar afinidades. Então, semelhante atrai semelhante. Busquemos sempre melhorar moral e espiritualmente. Podemos nos dedicar ao que a Terra nos oferece, com amor, com paixão, mas a gente não pode esquecer que nós somos espíritos. Isso aqui um dia vai acabar. Então, se a gente procurar ter momentos assim de paz no nosso dia, às vezes a gente fala assim, mas eu vou meditar, preciso meditar meia hora. Não, hoje tem meditações até guiadas que a gente pode fazer 2 minutos, 1 minuto, depende do tempo, para a gente poder se permitir deixar tudo essa energia benéfica que os nossos queridos anjos guardiões, nossos mentores, aqueles que estão próximos de nós, mas que são lá da espiritualidade, eles trazerem para nós. Então, a gente precisa estar aberto para receber isso. Se a gente está aqui agora só pensando, tem que chegar em casa, lavar louça, lavar roupa, fazer comida, ou então, meu chefe brigou comigo hoje, eu não estou bem. Se a gente ficar assim, a gente vai ficar fechado, na hora do passe, a gente não vai poder receber energia. Claro que a espiritualidade não vai abandonar a gente, vai falar, só porque aquela pessoa chegou nervosa, não vou dar para ela aquilo que ela veio buscar, a paz, né, a serenidade. Não, vai dar, mas a pessoa não vai conseguir fluir isso dentro dela direito, porque ela está envolta em outro tipo de pensamento, né? Então, só para a gente finalizar, que tem aquela passagem que um candidato a discípulo chegou em Jesus e falou, Jesus, eu queria te seguir, mas antes eu queria voltar para enterrar meu pai. Aí Jesus falou para ele assim, deixe que os mortos enterrem seus mortos. Às vezes a gente fala, nossa, mas, poxa, Jesus não está julgando ali o rapaz que quer enterrar o pai, mas não é isso. O que ele quis dizer é que muitas pessoas que estão vivendo essa experiência corpórea estão mortas, porque, na verdade, só prioriza aquilo que é material. Porque o que vai viver em nós é o que é espiritual. Então, por isso que ele falou, deixa que isso é resolvido. Ele não pediu para a pessoa não enterrar, porque era importante para a família, naquele tempo, era uma condição necessária que o filho mais velho cuidasse de todo esse processo. Mas Jesus aproveita todas as oportunidades para nos ensinar. E aí ele falou, né, ele deu a entender isso. Você está indo ali enterrar alguém que já não existe mais. O espírito dele não está mais lá. Ele já abandonou, aquilo ali é só uma matéria, é só um corpo. E você vai deixar de me seguir para isso? Não é menosprezando, mas o que você está priorizando? É só uma figura, né, gente? Claro que a gente vai respeitar esse momento de cada um, mas é uma figura que Jesus usou falar, o que é que você está priorizando de verdade? Você não vai me seguir agora porque você tem outras coisas para resolver. É o pai que precisa enterrar, é a fazenda que precisa ceifar, é isso. E Jesus falou, os valores morais, espirituais, eles não podem esperar, eles precisam começar o quanto antes, porque vai ser melhor para nós. Então, o que a gente deixa de reflexão, além dessas, né? Será que nós estamos adormecidos aqui ou a gente está desperto, acordado para todas as oportunidades que a gente tem de melhorar, né? Porque todos nós temos o reino de Deus em nós, está em nosso coração. Então, quanto antes a gente acordar para nós entendermos que nós somos filhos divinos de um Deus que nos criou, que somos todos, podemos todos alcançar uma perfeição relativa, já que nós somos espíritos e Deus é Deus, só Ele é perfeito, nós somos perfeitos relativamente, dependendo do nosso nível evolutivo. Então, que a gente possa, o quanto antes, aproveitar esse momento, já que todos vamos desencarnar, e todos, tenho certeza, a gente quer chegar lá bem. Vai ter uma perturbaçãozinha que é natural né, dessa transição, mas a gente quer chegar bem lá para aproveitar logo a vida espiritual, porque a vida espiritual é a verdadeira vida nossa, espíritos imortais. Obrigada. Bom, chegou o momento. Quem quiser fazer uma pergunta ou uma colocação, o nosso colaborador levará o microfone até você. É só levantar as mãos.
Olá, boa tarde. Boa Parabéns. tarde. Obrigada. Adoro suas palestras. Obrigada. A gente aprende bastante. Sabe que eu queria tirar uma dúvida? Você falou, né, essa parte que as pessoas dormem, né? Pelo que eu entendi, não são todas, né? Porque tem gente que fica muito perturbada, vai para um umbral direto, tal. Mas quando o espírito está lá dormindo por algum motivo, ou é por cura, ou é para ter uma experiência melhor na hora que ele ficar mais lúcido, que ele morreu mesmo, tal. Ao mesmo tempo que ele dorme, ele consegue, por exemplo, aparecer para um parente, pedir uma ajuda, ficar perto de alguém. Essa parte que eu então, fiquei nessa na situação dúvida. que ele retrata aqui no livro, não, porque é uma letargia, quer dizer, espiritual. A consciência, porque lá está como espírito, não tem mais corpo, não tem nada a ver com isso, não existe cérebro, nada disso, lá está como espírito. A consciência espiritual está inativa. Então, é um espírito que está lá realmente em letargia, ele está parado, ele está inativo e ele não está fazendo nada, né? É diferente, por exemplo, de um estado de coma, que está lá o corpo físico, está em estado de coma, está com as suas... as questões fisiológicas estão amenizadas, está em menos atividade, mas o espírito está lá, o espírito está vivo, ele pode sair, ele pode ir para outros lugares no estado de coma. A consciência física é que não está, é que está em estado inconsciente. A física, o cérebro, né, o corpo, que responde aos órgãos físicos. Então, essa situação que ele retrata, essa não. São espíritos que desencarnaram, então eles ficam em inconsciência, numa paralisia mesmo da consciência, e ali eles não estão em atividade nenhuma. Tá? Estão só aguardando realmente o momento em que cada um por si só vai ter o seu despertamento, vai acordar. Como a gente acorda de manhã, às vezes a gente acorda mais cedo, às vezes a gente acorda mais tarde, um barulho que aconteceu a gente desperta, senão às vezes a gente deixa lá, parece que está capotado lá na cama, nada faz a gente acordar, né? Então são situações semelhantes, né? Então lá eles vão despertar à medida em que eles forem eles próprios tendo esse despertamento. Mas o amparo, independente de estarem conscientes ou não, o amparo é constante. Tanto que você vê a equipe socorrista, às vezes, coloca propositalmente eles lá em descanso. Então, o amparo continua. O tratamento de vitalidade continua. Mas aí depende de cada espírito por si só ele despertar. Tá bom? Alguém tem mais uma pergunta? Boa tarde, Oi. Roseli. Você falou que os que dormem, eles ficam muito tempo em estado letárgico. Agora, a minha dúvida é a seguinte: quando eles já acordam com consciência de que estão ali, ou vão despertando aos pouquinhos para se lembrarem do que viveram? Porque muitos esquecem que morreram, né? E até tomar consciência leva um tempo. E esses que dormem há muito tempo, eles já vêm com essa consciência ou demora para eles realizarem? Então, não dá para a gente dizer, né? Não dá para a gente falar é isso ou é aquilo. No espiritismo, tudo são suposições. Por quê? Porque tudo depende de cada um, não dá para a gente generalizar. Então, chegando lá na vida espiritual, esse espírito vai despertar no momento em que houver a oportunidade para isso, e aí vai depender. Às vezes a gente... Estava dando exemplo, a gente já acorda meio atordoado, assim. Às vezes a gente tem sonhos, pesadelos, a gente acorda, às vezes não sabe nem onde está direito, né? Então é a mesma coisa, acontece ali um momentozinho de perturbação, para uns é maior, para outros é menor, alguns vão acordar e ainda não vão ter a consciência plena da situação que estão vivenciando, vão continuar, embora já mais conscientes, vão continuar ainda em perturbação, não aceitação. Mas a igreja que eu frequentava, ela dizia que eu tinha que dormir, então eu tenho que dormir, eu não posso acordar, né? É assim, a gente leva para lá aquilo que a gente é aqui, aquilo que a gente aprendeu e vivenciou aqui. Obrigada, Roseli. Quem ficou com alguma dúvida ou quiser esclarecer sobre o tema, a nossa expositora ficará depois da reunião.
Então, vocês podem falar com ela, tá bom? E agora, vamos doar. Convido a todos para doarem comigo através das vibrações. As vibrações são emissão de energias através da força do nosso pensamento. Então, vamos nos unir em pensamento de amor e vamos vibrar pelo nosso planeta Terra, esse nosso planeta de morada, planeta querido, mas que ainda passa por guerras, por conflitos. Vibremos muita paz, muito amor entre os seres humanos. Vibremos tolerância, saúde e luz. Vibremos. Vamos vibrar também por todos aqueles que se encontram doentes, seja doença física ou mental, que estão em hospitais, asilos, casas de repouso ou até em lares. Vibremos saúde, bem-estar, esperança, harmonia. Vibremos. Vamos vibrar também por todos os lares, por todas as famílias, inclusive as nossas. Vibremos tolerância, amor, paz, luz, equilíbrio. Vibremos. E assim, Pai amado, agradecidos pelos ensinamentos recebidos, pedimos, Senhor, que essas lições fiquem guardadas em nossas almas, para que possamos crescer em bondade e assim construir um mundo mais justo e fraterno, que saindo daqui possamos semear a paz e o amor onde quer que estejamos. Assim seja, graças a Deus. Agora eu vou ler a orientação do passe. A espiritualidade, conhecedora de nossas necessidades, nos amparam individualmente no momento em que direcionamos a emissão de fluidos espiritual magnético. Vou pedir à dirigente do passe, a Carla. Convido os trabalhadores a se posicionarem. Boa tarde a todos presentes no salão, boa tarde a todos que nos seguem pelas redes sociais. Realizaremos agora o passe coletivo e, na sequência, o passe à distância. Unidos em um só pensamento de amor, elevemos serenamente nossos corações e nosso pensamento até Deus, a Jesus, nosso Mestre amado, e a toda a espiritualidade maior. Pedimos que nos auxilie, nos proteja e nos dê muita saúde, muita paz, muita sabedoria e muita fé. E assim, vamos a Jesus. Graças a Deus. Passe à distância. Roguemos
Quem quiser mentalizar e pedir por mais de um assistido, pensar alternadamente nos entes queridos que vai representar. Vibre intensamente bem-estar, saúde, equilíbrio, sabedoria e muita paz. Que as nossas vibrações de amor possam encontrá-los aonde estiverem e se multipliquem em luzes de auxílios. Vamos a Jesus. Graças a Deus. Agradecemos os trabalhadores da tarde e todos possam retornar na próxima semana para seguir com o tratamento. Obrigada. Obrigada, Carla. Obrigada aos trabalhadores. Bom, agora vamos falar sobre a próxima semana. Para quem gosta de se preparar, o tema da próxima semana será Preconceitos. O livro é Renovando Atitudes, capítulo 18, de Francisco do Espírito Santo Neto, pelo Espírito de Hamed. Certo? Temos mais uns recadinhos da casa. Primeiro, no último domingo, dia 30 de março, às 17 horas, na unidade doutrinária da Vila Galvão, em única apresentação, José Carlos de Luca traz seu livro Do Coração de Jesus, no encontro com a cultura espírita. O que Jesus diria para você hoje? Venha descobrir em uma tarde especial de palestra e autógrafos com José Carlos de Luca e abertura musical do coral Lírios. Segundo é sobre o programa de apoio à gestante, Vagas Abertas, com encontros semanais todas as segundas-feiras, oferecendo aulas de puericultura, cesta básica semanal e enxoval no final do 8º mês. As inscrições podem ser feitas às segundas-feiras no plantão de orientação às 14 horas das unidades doutrinárias de Santana ou Vila Galvão. O terceiro é sobre vagas abertas para os cursos de doutrina espírita e para a evangelização infanto-juvenil e mocidade. Quer saber como participar? Procure o plantão de orientação para mais informações e inscrições. Venha estudar conosco. O quarto é sobre a promoção especial no nosso canal do WhatsApp. Siga o nosso canal do WhatsApp e fique por dentro dos nossos eventos e promoções exclusivas. Para acessar o canal, você pode ler o QR Code nos cartazes ou copiar o número de celular informado. Promoção da peça espírita Reconciliação, com um preço promocional para quem apresentar o banner convite que está no nosso canal. Agradeço a todos que aqui estiveram, muito obrigado, obrigado aos nossos companheiros das redes sociais, que vocês tenham uma semana abençoada, cheia de luz e de reflexão. Obrigada a todos.